Mas agora eu vou conversar aqui com meu amigo, secretário de Saúde do Estado da Bahia, o médico cardiologista, Fábio Vilas Boas. Fábio, como é que vai? Rapaz, como é que foi? Agora você vai dar, por favor, a sua experiência de frequentador do Covid. Como é que foi isso, Fábio? Bom dia. Um abraço para você, meu. Bom dia, Mário. Bom dia a todos aí da metrópole. Satisfação revê-lo, firme, jovem, jovial, transbordando vitalidade. Rapaz, experiênciazinha única, viu? A primeira vez na vida, outras pessoas já passaram por isso, né? De ter a sua existência ameaçada. Foi a primeira vez que eu me expus a esse tipo de situação, e numa situação de uma doença que você não tem controle nenhum. Para várias outras doenças, você tem um antibiótico, você tem um medicamento, tem uma cirurgia, tem alguma alternativa que lhe dá algum tipo de esperança. No caso dessa infecção viral, a gente não tem nada. Durante muito tempo se vendeu a ilusão de que havia tratamento precoce ou algum tipo de medicamento que pudesse atenuar a progressão da doença, mas efetivamente as duas únicas intervenções que mostraram algum tipo de redução relativa, né, não é muito significativa, mas ela é uma redução relativa estatisticamente significativa, foi o uso de anticoagulante para quem está internado e o uso de corticoide para quem está internado. Fora isso, é uma loteria. O seu organismo pode responder bem, evoluir sem sintomas nenhum, quantas pessoas aí passam e não tem nada. Ou pode pegar um caminho ruim de ir para o hospital, ir para a UTI, não responder, acabar indo para o tubo, ventilação mecânica, as complicações todas associadas à ventilação mecânica, pneumonia associada à ventilação mecânica, insuficiência renal, tem todo um rosário que as pessoas acabam evoluindo e no final acabam morrendo grande parte dessas pessoas. Então, é realmente algo sui generis vivenciar uma Covid grave. A Covid leve, para quem teve a bênção de ter, é tranquila. Mas para quem precisa ir para o hospital... Como é que foram os primeiros sintomas? Você sentiu o que primeiro, Fábio? Eu comecei com um pouquinho de broncoespasmo. Eu tenho uma asma bem levezinha que me acompanha a vida inteira. Eu comecei a ter um pequeno broncoespasmo numa sexta-feira, achei que não era nada importante, na segunda-feira amanheci sentindo um pouco de frio, achei que o ar-condicionado estava frio demais, e aí eu vi que tinha alguma coisa errada, porque eu normalmente tenho calor. Eu já cheguei na secretaria, já pedi para poder fazer um teste rápido, um suave nasal de antígeno, e deu positivo. Aí eu fui para casa, durante 3 dias eu evoluí com queda de saturação, tentando manter-me fazendo fisioterapia em casa, mas na sexta-feira a tomografia já mostrava uma piora na progressão no acometimento pulmonar, a oxigenação do sangue ela ficava ali em torno de 90, 92, aí eu deitava de um lado, ela melhorava para 95, deitava para o outro, caía para 88, e a decisão foi, então, me levar para o hospital para garantir que eu não tivesse alguma complicação durante a noite. E no hospital, o que é que... Você não foi logo para a UTI, mas num determinado momento você foi. Como foi essa progressão que levou os médicos, seus médicos, a colocar você na UTI? Essa doença ela começa a causar uma piora entre o 7º e o 12º dia. Então, na sexta-feira, quando eu internei, eu estava no 7º dia, começando a entrar na rampa de piora da doença.
E aí, ao longo de 48 horas, eu não conseguia manter minha saturação em 92, mesmo fazendo uso de oxigênio suplementar. E aí a decisão foi utilizar uma medicação, um bloqueador inflamatório mais específico, já que o corticoide não estava resolvendo. Eu estava fazendo uso de corticoide por via venosa e ele não estava bloqueando a progressão. Então, 3 dias atrás, antes de eu internar, tinha saído a publicação de uma medicação chamada tocilizumab, que é um bloqueador de um mediador inflamatório chamado interleucina 6, que já havia sido testado em outros estudos e não tinha sido mostrado eficaz, mas naquela semana tinha saído um trabalho mostrando que ele realmente conseguia bloquear casos de pessoas que já tinham tomado corticoide e que não tinham melhorado. Então, eu fui fazer uso dessa medicação e tive uma resposta muito boa. Eu parei de piorar da desaturação. A febre é uma febre terrível, de 39 graus e meio. Você acorda completamente encharcado de suor, camisa, lençol, coberta. O corpo, ele parece que se desfaz. A carne vai se desfazendo com o suor e junto com a dificuldade respiratória vem a fraqueza muscular, que é um outro componente da doença, né? Você tem o que eles chamam de sarcopenia, que é uma destruição, uma liquefação dos seus músculos. Eu olho para minhas pernas, que eu faço exercício e tudo, eu olho, eu não acredito que esses cambitinhos aqui eram as pernas que eu tinha um mês atrás. É um negócio terrível. Estou tentando agora recuperar, já voltei a andar no condomínio, na bicicleta, fazendo musculação, fazendo exercícios respiratórios. Isso é muito importante. Nós montamos no estado da Bahia um centro de reabilitação pós-Covid no Hospital Otávio Mangabeira, lá chamavam de Santa Terezinha. Lá tem um ambulatório para pessoas que ficaram sequeladas da parte respiratória da Covid. Algumas dessas pessoas, elas têm um processo de fibrose do pulmão, ele fica condensado como se fosse um fígado, e essas partes do pulmão nunca mais vão se recuperar. As pessoas precisam fazer fisioterapia e exercícios para recrutar outras áreas do pulmão que estão lá adormecidas para substituir essa área. E também fazer o treinamento muscular, respiratório e recrutar os músculos da caixa torácica. Isso está funcionando para o SUS no Otávio Mangabeira, lá no Pau Miúdo, e no Hospital das Clínicas, aqui no Edgar Santos, também tem um serviço pós-Covid. Fábio, eu fiz questão desse depoimento seu, para que as pessoas que nos ouvem, nos veem, sintam a importância, rapaz, o perigo que é essa doença. Porque assim como tem gente que passa, não tem nada, tem como você que sofreu bastante, ainda tem algumas sequelas, e tem gente pior que morre, né? E a gente não sabe, né, quem é, quem não é. E eu sinto que até hoje você tem algum problema respiratório, assim, de falar, né? Abraão Brito também, da mesma coisa. Ontem eu mandei ele ler aqui de propósito um texto longo. Ele, para chegar no final, o bicho sofreu, viu? Fábio, verdade. agora, ontem, nosso querido Badaró colocou um tema aí do tratamento precoce. E tem um ouvinte até que mandou aqui que, em abril do ano passado, o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, anunciou que o governo do Estado vai liberar, mediante prescrição médica, o uso da associação de medicamentos hidroxicloroquina, azitromicina, para pacientes. Então, esse assunto, seu Si depois entrou no programa de Chico e disse que não existe tratamento precoce. Hoje em dia, Fábio, o que é que você diz a respeito disso?
Boa pergunta, Mário. A internet tem essas coisas, né? Você faz uma postagem e ela fica girando o mundo 2, 3 vezes e voltando, e ninguém sabe quando que surgiu. Hoje em dia a gente já tem o cuidado de colocar ali embaixo a data da postagem para poder Pois é. contextualizar. Porque a verdade de abril de 2020 não é a verdade de março de 2021. Naquela época, veja, nós não estávamos preconizando nada. Nós disponibilizamos, nós facultamos, nós autorizamos, nós compramos o medicamento. Os médicos estavam dizendo, a gente acredita em cloroquina, hidroxicloroquina, não tinha nenhuma evidência científica naquela época. O que o Estado fez? Compramos, colocamos nos hospitais e autorizamos que os médicos prescrevessem para pacientes internados. Não era para pacientes ambulatoriais. Depois veio uma avalanche de estudos mostrando a ausência de benefício e o potencial risco, tanto para a hidroxicloroquina, quanto para a ivermectina, que é o vermífugo que muitas pessoas ainda acreditam, inclusive com relatos de falência hepática, transplante hepático de urgência por dose excessiva de ivermectina. E essa preconização, essa defesa que vem sendo feita por grupos políticos, o que é um absurdo, tendo o presidente à frente, isso é muito ruim. É diferente de você preconizar algo que tenha alguma eficácia. Quando você preconiza algo que não funciona, mesmo que não faça mal, basta não funcionar, o indivíduo acredita que ele vai tomar aquele medicamento e não vai pegar a doença. É a tal da pílula da AIDS. Tem uma pílula aí da AIDS, poucas pessoas sabem. Se ele tomar o comprimido na sexta-feira, for para a balada, passar o final de semana fazendo uma orgia sexual, ele não pega. Né? Aqui, se você fizer isso, você pega. A pessoa toma ivermectina, vai para uma festa clandestina, acha que está se protegendo, né? E acaba se contaminando e contaminando outras pessoas. Então, a defesa dessa tese de que existe um tratamento precoce, ou pior, algo profilático, é um desastre. Isso faz mal para a sociedade, faz com que as pessoas achem que tem alguma coisa que possa lhes proteger, quando, na verdade, a única coisa que pode protegê-las é máscara, distanciamento social e higiene das mãos. Tem um ouvinte aqui, Fábio, perguntando se você tem ideia como é que você foi infectado no trabalho, como é que foi isso? Eu acho que eu tenho um assessor, nós fizemos uma viagem a Irecê num aviãozinho do governo 2 dias antes, e você sabe, esses aviãozinhos são 4 pessoas só, não tem troca de ar, e ele apareceu na sexta-feira doente, então acho que eu peguei dele. Fábio, outra coisa, a situação que nós estamos hoje, dramática, como é que você está vendo isso aí? Eu fico muito angustiado, porque já completamos um ano, o mundo ele está sofrendo em todos os aspectos da saúde, aspectos econômicos. Esse ano que passou, esse ano que nós vamos viver, 2021, serão anos de uma estagnação econômica e até de retrocesso, o que é, de outra forma, traduzida sob a forma de mais fome, mais desemprego, mais dificuldade de crescimento da sociedade, em todas essas consequências, aliada à perda de vidas num momento que não era para acontecer. Né? Pessoas estão indo embora mais cedo, estão tendo seus passaportes carimbados antes da hora.
Isso é muito triste. E o Muito. que me deixa mais angustiado é que a gente não sabe, nós não sabemos, se daqui a um dia, hoje, amanhã, semana que vem, vai surgir uma variante mais agressiva ainda. A única coisa que nós podemos fazer como seres humanos, como coletividade, como humanidade, é bloquear a transmissão o mais rápido possível. Quanto mais nós retardamos, mais mutações vão surgir, até a hora que vai surgir uma mutação mais braba do que essa que nós temos até agora, né? E vai fazer mais mal. E vai chegar uma hora que nós, quando acontecer isso, não vamos ter condições de atender a todas as pessoas. Então, essa é a minha maior angústia, é tentar correr com a vacina para poder bloquear a transmissão, tentar oferecer leitos de hospital para aqueles que no caminho estão sendo adoecidos e lutar para que esses vírus que estão mutando continuem sensíveis a essas vacinas que nós temos em 2021. A humanidade tem capacidade de fazer ajustes para as vacinas para o próximo ano. Mas se surgir uma mutação completamente resistente a todo esse esforço que nós já fizemos ao longo desses últimos 3 meses, vai ser um desastre. Porque mesmo as pessoas que nós, com todo esse sacrifício, vacinamos, vão voltar a se infectar. E para que isso não aconteça, já que não tem vacina hoje para todo mundo, nós temos que bloquear a transmissão. E a única forma que nós temos é fazendo, nesse momento, esse freio de arrumação no Brasil. A coisa estava completamente largada. As pessoas tinham chutado o pau da barraca, como dizem normalmente aí afora. A gente via baladas praticamente todos os dias no mês de fevereiro. Festas clandestinas acontecendo em sítios, em fazendas, e quem ia para lá chamava isso de Covid Fest, ficava dando risada, achando que eram super-homens que iam pegar a doença e que não iam evoluir para a necessidade de hospital. Quando o vírus mudou um pouquinho, começou a pegar mais jovens, que a gente começou a ver pessoas com 30, 40 anos morrerem, e elas continuarem a fazer as mesmas baladas, as mesmas festas, como se nada tivesse acontecido, ou o poder público tomava uma atitude, ou a gente estaria hoje, terça-feira, numa situação de colapso total na saúde no Brasil. Não estou falando apenas da Bahia. Nós estamos hoje com 86% de ocupação. Se o governador não tivesse 15 dias atrás, junto com os prefeitos, tomado uma atitude, nós estaríamos hoje com mais de 100% e vendo pessoas morrerem nas ambulâncias, nas portas dos hospitais. Quando os meus amigos empresários, com os quais tenho dialogado e comungo do seu sofrimento, da sua angústia, do seu desespero pela situação que estão vivenciando, tanto os profissionais de restaurante, bares, hotéis, lojas, nós não temos alternativa. Hoje, nós não temos alternativa para evitar a transmissão, a não ser fechar o comércio, as atividades não essenciais durante esse período, para poder desacelerar. Isso foi feito com muito sucesso. Eu posso dizer hoje que os números que nós estamos colhendo já a partir da vigilância nos últimos dias indicam uma desaceleração da transmissão, e isso vai se impactar ao longo dos próximos dias com uma redução do número de pessoas que precisam ser internadas. E isso, infelizmente, vai ser feito, está sendo feito com o sacrifício da atividade comercial.
Muito bem, Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde do Estado, querido amigo, feliz de ver a sua recuperação. Você ainda tem que lutar um bocado. Seu depoimento aqui foi fundamental para as pessoas terem consciência do que é isso aí. Um abraço para você, amigo, e continue se recuperando, viu? Que nós precisamos muito do seu trabalho. Muito bom dia, Fábio. Muito obrigado, Mário. Vamos continuar. A palavra tem que ser união. União de todos, união de governos, união de imprensa, sociedade, segmento comercial. Falta pouco. Acredito que até o meio desse ano a gente consegue virar a página dessa história. Valeu, Fábio. Um abração, meu amigo. Que bom. Mas esse depoimento dele, eu acho que serve para quem está vendo e ouvindo a gente, para ver que com Covid não se deve brincar.